Olá, pessoal! Meu nome é Esther Dias e hoje vamos começar uma jornada pelo mundo dos números decimais. Essa matéria será dividida em duas mini-aulas, então se preparem e vem comigo aqui. Vamos começar falando sobre fração decimal. Fração decimal são quando os denominadores são potências de 10. Por exemplo, 7 sobre 10, 19 sobre 100, 37 sobre 1000. Aqui, pessoal, o 10 nada mais é que 10 elevado a 1. O 100 é 10 elevado ao quadrado. O 1000 é 10 elevado ao cubo e assim por diante. Agora vamos falar sobre número decimal. Número decimal indica um número que não é inteiro. Por exemplo, 3,59, 0,125, 46,03, 104,35 e por aí em diante. Agora vamos aprender a como transformar um número decimal em fração decimal. Veja bem, 57,34. A gente copia o número sem a vírgula no numerador. Bom, 57,34 contém duas casas decimais. Portanto, para cada casa decimal, a gente vai colocar um zero após o 1 no denominador. Se são duas casas decimais, colocamos dois zeros. Portanto, fica 5.734 dividido por 100. Essa é bem simples, né? Vamos para mais um exemplo. 0,037 corresponde a qual fração decimal? A gente copia o número sem a vírgula no numerador, que é 37. O 0,037 contém três casas decimais, e isso corresponde a ser 3 zeros após o 1. Portanto, fica 37 dividido por 1000. Então, em suma, a gente pega o número decimal, conta quantas casas decimais este número tem. Para cada decimal, é um zero que se acrescenta no número 1 que está no denominador. Se tiver uma casa decimal, divide por 10. Duas casas decimais, divide por 100. Três casas decimais, divide por 1000 e por aí vai. E agora, como transformar uma fração decimal em um número decimal? Por exemplo, 73 dividido por 1000. Pessoal, o 1000 contém 3 zeros. Isso quer dizer que o nosso número decimal vai conter 3 casas decimais. Portanto, a gente sempre completa as casas decimais que estão faltando por zero. Se eu tenho 73, que tem apenas 2 algarismos, a gente completa com zero para formar 3 casas decimais e fica 0,073. Agora, 4.739 dividido por 100. O 100 contém 2 zeros. Logo, o nosso número decimal vai conter duas casas decimais. Portanto, a gente separa o 4.739 de acordo com que fique duas casas decimais. Portanto, fica 47,39. Essa também é bem simples, né? Então, a regra é o seguinte: para cada zero, uma casa decimal. Se for dividido por 10, eu vou ter uma casa decimal. Dividido por 100, duas casas decimais. Dividido por 1000, três casas decimais. E por aí vai. Agora vamos para algumas propriedades que envolvem os números decimais. Propriedade 1. Zeros no final da escrita decimal não altera o valor do número representado. Por exemplo, 5,18 é o mesmo que 5,180, que é igual a 5,1800, que é igual a 5,18.000 e assim por diante. Não importa quantos zeros se tenha após a escrita, ele não altera, ok? Propriedade 2. Vamos direto com exemplos. 8,105 vezes 10. Pessoal, é muito simples. A cada um zero que tiver após o 1, eu vou andar
uma casa decimal. Então, 8,105 vezes 10 é o mesmo que 81,05. Agora, olha aqui, 2,347 vezes 100. Temos 2 zeros. Portanto, andaremos 2 casas decimais. Logo fica 2,347 vezes 100 é igual a 234,7. 0,075 vezes 1000. 1000 contém 3 zeros. Logo andaremos 3 casas decimais. Portanto, como a vírgula vai cair bem após o 75, então será um número inteiro, o número 75. Pessoal, a regra aqui é bem simples. Na multiplicação de um número decimal por uma potência de 10, a cada zero a gente anda uma casa decimal, sempre da esquerda para a direita. Tudo bem? Vamos para o próximo. Propriedade 3. Vamos direto para um exemplo. 475,2 dividido por 10. Agora, pessoal, para cada um zero, vamos andar com a vírgula uma casa decimal, porém, sempre da direita para a esquerda. Reparem que aqui agora o resultado será 47,52. Vamos para outro exemplo. 147,3 dividido por 100. Temos 2 zeros. Logo, a vírgula andará 2 casas decimais da direita para a esquerda. Fica, então, 1,473. E para finalizar, 42,8 dividido por 1000. O 1000 contém 3 zeros. Portanto, andaremos 3 casas decimais. Reparem que aqui teremos que completar uma das casas decimais com o zero. E a resposta fica 0,0428. Ok, pessoal? E para finalizar a aula de hoje, vamos para uma nota. Comparamos números decimais começando pela parte inteira. Depois comparamos os décimos, os centésimos, os milésimos e etc. Veja bem, 48,257 e 48,26. Qual destes números é maior, pessoal? Bem, primeiro comparamos a parte inteira. 48 é igual ao 48. Agora, vamos comparar os nossos décimos. Aqui, o décimo é o 2. 2 é igual a 2, certo? Agora, veja aqui, pessoal. O centésimo já é, de um lado, 5 e do outro, 6. Portanto, aqui, a gente já tem que o 48,26 é maior que o 48,257. Agora, uma outra maneira de analisar. A gente pega todas as casas decimais e iguala em quantidade. Por exemplo, 48,257 contém 3 casas decimais. Então, agora a gente completa as casas decimais do 48,26. A gente não viu na propriedade 1 que, ao acrescentar zeros após a escrita, não altera? Portanto, 48,26 é o mesmo que 48,260. Agora é só comparar as casas decimais. Veja, 257 é menor que 260. Portanto, 48,260 é maior que 48,257. Bem, pessoal, aqui tanto essas propriedades quanto essa nota serão muito úteis para a gente fazer operações entre números decimais. E isso nós veremos na próxima aula. Bem, galerinha, vamos ficando por aqui. Comente aqui nos comentários se você gostou do vídeo. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com seus colegas e não perca a próxima aula. Fui!